Descremin. Você pode mandar o seu alô. Antes da gente passar para o professor, tem alô aí? Tem Para a alô gente aqui. já né, mandar um abraço aí para essa galera que está acompanhando o Bora Cidade. E a gente vai falar de trânsito. Ó, a Irineia Gouveia mandando bom dia, a doutora Luciana e Emanuel. Quem mais aqui? Sextou, ótimo dia para vocês. Quem mais está aí? A prima Bebel, Quem mais? a Letícia Dias, a Janaína, o Alessandro, a Fátima Rainert, a Jo, a Natália. Bastante gente acompanhando. Por enquanto é só. Tudo bem. Vai chegando. Você pode mandar o seu alô durante a entrevista, tá? Se você tiver alguma dúvida, o professor Ronald vai estar esclarecendo aqui pra gente. Muito bem, bom dia, professor Ronald Descremin, tudo bem? Bom dia, tudo bem sim. Primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade, ao senhor Emanuel, à dona Luciana, pela oportunidade. Espero que eu possa, nessa sexta-feira, né, sextou, contribuir da melhor maneira possível, levando aí a informação atualizada. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, dona Luciana. Sempre trazendo boas informações para a gente, né? Com certeza. E hoje a gente vai falar sobre os pré-requisitos para tirar a CNH. São inúmeros pré-requisitos, né? Sim, são sim. Parece simples, mas não é, né? Não é tão simples, né? Isso. Um dos pré-requisitos, segundo a resolução 168 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é ser penalmente imputável, né? O que é ser penalmente imputável? Segundo a Constituição, segundo a lei federal, a idade penal em nosso país, 18 anos. Lembrando que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, 18 anos não é um pré-requisito para o processo de habilitação. Além do 18 anos, ele tem que ser penalmente imputável. Nem toda pessoa aos 18 anos de idade em nosso país pode tirar a carteira de habilitação. Por exemplo, uma pessoa alienada mental, com problemas mentais, né, que precisa de cuidados especiais, de alguém para de vestir, comer, cuidados especiais, então não consegue tirar a carteira de habilitação independente da sua idade. Penalmente imputável, saber ler e escrever. O pré-requisito é saber ler e escrever. Mas costumo dizer em sala de aula que ele precisa saber interpretar. Porque temos algumas questões, se ele não conseguir entender a pergunta, ele não consegue chegar numa resposta objetiva, né? Interpretar não é um pré-requisito do CTB, mas é importantíssimo. Ele precisa comprovar a residência, né? Comprovante de residência. Depois de apresentado tais requisitos, ele faz o exame de vista e o psicotécnico. Feito o exame de vista e psicotécnico, ele participa de um curso teórico de 45 horas aulas, dos módulos Legislação de Trânsito, Direção Defensiva, Primeiros Socorros, Mecânica Básica, Meio Ambiente e Cidadania. Só o módulo Direção Defensiva, 18 horas aulas. Direção Defensiva não. Legislação de Trânsito, 18 horas aulas. Direção Defensiva, 16 horas aulas. Primeiros Socorros, 4 horas aulas. Meio Ambiente e Cidadania, 4 horas aulas. E Mecânica Básica do Veículo, 3 horas aulas. Agora, é possível tirar a CNH antes dos 18 anos? Consigo fazer isso? Aqui no Brasil, não. Eu não sei se os telespectadores já ouviram falar do emancipado, né? Emancipar, né? É isso aí. A pessoa aos 16 anos de idade, ele responde em nosso país, né? Os pais emancipam ele em relação, exemplo, dono de empresas, né? Uma certa dificuldade ou doente, emancipa o adolescente para que ele possa responder civilmente. Mas no nosso país, a idade penal, 18 anos, né? A idade penal, então, não pode tirar o emancipado. Antes dos 18 anos, no nosso país, não pode. Eu justamente ia Mesmo perguntar sobre emancipado isso. não pode. Mesmo emancipado, eu justamente ia perguntar sobre isso. Por exemplo, tenho 16 anos de idade e já sou emancipado, então não posso tirar no Brasil. Não pode tirar no Brasil, não. Tudo bem, olha aí. E qual é o custo total para tirar uma CNH hoje? Então, como tudo em nosso país hoje está muito caro, né, o processo de habilitação não está diferente. Diga-se de passagem que a CNH é o documento mais caro do nosso país, até mais caro que o passaporte. Porém, tem todo um custo dentro de uma empresa. Quando você faz a manutenção em um veículo particular, você tem um gasto. Imagine numa frota de veículos, caminhão, ônibus e motocicletas, como é o caso da empresa. Então, nós temos os gastos fixos, né, e os variáveis.
Então chega em torno aí de R$ 2.900. E quanto tempo leva para tirar um processo de CNH, para finalizar? Se a gente conseguir fazer com que o aluno entenda, aprenda, não para passar nos exames, mas para a vida toda dele, porque o processo de habilitação são 3 etapas: exame de vista, psicotécnico, a primeira etapa; a segunda etapa, aula teórica, exame teórico; a terceira etapa, aula prática e exame prático. Então É ele passou longo, pelas... né? Isso. Longo, né? Ele passou pelas 3 etapas, mas não é só ali. É no futuro próximo, quando ele estiver na condução de um veículo automotor, nada mais, nada menos, como passageiro em seu automóvel, vai estar o pai, a mãe, a esposa, ele mesmo vai estar conduzindo o veículo automotor. A nossa preparação e a promessa do CFC Scremin é que ele se habilite pelo menos em até 90 dias, desde que ele passe em todas as etapas. Mas o processo de habilitação no Brasil, a duração é de 1 ano, 12 meses. Ele pode tentar tirar a carteira de habilitação. Passou esse 1 ano, não conseguiu tirar, perdeu o processo. Perdeu o processo de habilitação, tem Começa que tudo de novo. tudo de novo. Mesmo que você tenha passado só na teórica, né, e não tenha passado nas demais, mesmo assim você perde tudo. Dependendo da situação, pode reaproveitar o exame de vista, o psicotécnico. Entendi. Olha aí, ó, bacana, olha aí, ó. Tá, e quais são as matérias cobradas na prova do Detran? Então, o banco de dados do Detran Paraná são mais de 1.500 exercícios, 1.500 Jesus! possibilidades. Bola de cristal. É. Jesus. Só que nós temos as ferramentas hoje disponíveis na internet, vários, né, testes simulados, professores bem capacitados com aulas gravadas na internet. O manual que nós utilizamos é muito didático. Não é difícil hoje alcançar o sucesso da segunda etapa, desde que a pessoa consiga entender, compreender, e o profissional, claro, que estiver acompanhando ele, consiga passar da melhor maneira possível. E hoje, para você tirar uma CNH, você precisa ter uma autoescola, né? Ser assessorado por uma autoescola. Sim. Como é que você faz para escolher uma autoescola confiável? Pesquisa, né? Através de pesquisa. Lembrando que tem pessoas que procuram preço, né? Nós trabalhamos com a qualidade e a garantia de que, se ele se dedicar, no máximo 90 dias, ele considere-se habilitado. Ai, viu só? Pode Tão fazer. sonhada habilitação, né? Viu só? Pode fazer propaganda lá da Scremin agora. Oba! Aí, tamo junto. Bora! Agradecendo aos funcionários, né, que se dedicam todos os dias. Imagine, da aula prática, tem pessoas que acham que o instrutor prático leva uma vida suave, tranquila, porque está trabalhando dentro de um veículo automotor, limpinho, mas não, né? São vários tipos de personalidade, vários tipos de pessoas e culturas que pensam de maneira diferente. Então, parabéns aí ao corpo de instrutores do CFC Scremin. E acho que é uma curiosidade que todo mundo tem, né? E o instrutor passa muito aperto, muito apuro? Acontece sim, acontece. Acontece porque, infelizmente, no trânsito em Paranaguá, não depende só do instrutor e o aluno. Depende também da população que está em circulação aqui em nossa cidade. Tem gente que não respeita o carro de autoescola. Né? Não Tem que ter respeita. paciência. Tem que ter, né? Tem que ter maldade, paciência. Né? Que maldade. Isso. Tem pessoas que hoje dirigem, mas há um tempo atrás ele estava engatinhando ao dirigir um veículo automotor. Ele não sabia nada. Hoje ele sabe, então tem pessoas que estão aprendendo e precisam desse espaço. E uma coisa é certa, todo mundo já foi aprendiz um dia, né? Todos. Quem é já habilitado fez umas hoje... porradinhas. É verdade. Quem nunca fez uma barbeiragem Todos que atire nós, a primeira pedra, né? Viu só? Olha aí, ó. Agora, tem algumas situações que não é permitido tirar CNH, né, Ronald? Olha aí o pessoal lá no vídeo do Ronald. Aí, ó, estamos aqui na Eita. Cidade FM. Bora, cidade! Bora, Vamos lá. cidade. Legal. Tem algumas situações que não é permitido tirar CNH ou não. Tem situações que, poxa, não, essa pessoa não pode tirar CNH. Então, no nosso país, tem que ser penalmente imputável, né? Nem toda pessoa no nosso país é penalmente imputável. Uma pessoa com um problema mental, né, avançado, que precisa de cuidados especiais, por exemplo, uma síndrome de Down, né? Não é possível tirar a carteira de habilitação no nosso país. Uma pessoa que é totalmente, né, deficiente visual, as duas visões, não consegue enxergar nada. Nos Estados Unidos estão desenvolvendo um veículo a comando de voz, mas está longe, né, no futuro próximo aí. Por exemplo, o índio ele não é penalmente imputável. Ele está lá na aldeia, ele não consegue tirar a carteira de habilitação.
Mas se o índio vier morar na cidade, fazer o RG CPF, ele pode? Ah, ele pode. Então tem que ser penalmente imputado. Quais são as exigências para quem é estrangeiro tirar CNH aqui no Brasil? Se ele for virar residente, ele precisa participar do exame teórico no português e um exame prático, para daí ser conferido a ele a CNH definitivo. Muito bem. E um portador de deficiência, né? Para tirar CNH, tem alguma exigência? Tem sim. O deficiente físico, ele tem que passar por um especialista médico escolhido pelo CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, na capital do estado. O processo de habilitação dele é muito mais caro do que as pessoas, entre aspas, normais, né? Porque ele precisa pagar combustível aí à capital, passagem de ônibus, alimentação, ida e volta, né? Esperar o perito avaliá-lo lá no Conselho Estadual de Trânsito, no CETRAN, que fica na capital do estado. Por isso, o processo de habilitação dele é muito mais caro. Diga-se de passagem, eu falei na sexta-feira passada que aqui no município, nós somos em 7 municípios. Paranaguá é o único município que trabalha com inclusão de pessoas com necessidades especiais. A empresa que faz esse serviço é o CFC Scremin, a autoescola em que eu me encontro hoje trabalhando. Nós temos um carro adaptado. Se você conhece alguém que não tem um braço, por exemplo, pode pedir para entrar em contato conosco, que nós temos um veículo lá adaptado para ele. Olha que bacana. Se você conhece alguém que é cadeirante, né, que é paraplégico, pode pedir para entrar em contato conosco, que nós temos um automóvel que acelera na mão, né? Que maravilha. Se você conhece alguém que teve paralisia infantil, por exemplo, a perna direita dele não desenvolveu muito bem, né, a perna direita que se acelera. Nós temos um veículo adaptado que o acelerador ele fica acoplado, escondido dentro do painel no lado esquerdo. Então ele pede para entrar em contato conosco. E temos profissionais qualificados para fazer com que ele consiga alcançar esse sonho aí da independência no trânsito. Professor, e para você fazer, para você mudar a categoria da carteira, né? Você tem lá a carteira só para veículos, é B, né? Para veículos até 3.500 quilos, até 8 lugares. Isso. É a B. A B. Tá. E daí para você ir tirando, para você poder dirigir caminhão, para você poder dirigir ônibus, como é que funciona? Para você poder pilotar moto, como é que funciona? Tá. No artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro, lembrando que no CTB nós temos 341 artigos, né, e o 143 fala do processo de habilitação, das categorias de habilitação. A categoria A é para veículo de 2 ou 3 rodas, sem ou com carro lateral. Lembrando que a ACC, a autorização para conduzir ciclomotor, é todo veículo que desenvolve até 50 km por hora. Fica proibido passageiro menor de 10 anos em motocicleta, motoneta e ciclomotores. A categoria B é para até 3.500 kg de peso bruto total, até 8 lugares. Lembrando que os veículos, quando eles são fabricados, eles saem com o peso real dele, que é a tara do veículo. Exemplo, em um veículo popular, o Sandero, pesa em média 1.200 quilos. Imagine, peso bruto total inclui-se o motorista, o passageiro e a carga. Para ultrapassar 3.500 quilos, precisa de muito peso, até 8 lugares. Tem uma exceção na categoria B, que pode mais de 3.500 quilos até 6.000 quilos, o motorhome, uma casa sobre rodas, né? Compra uma van, adapta uma casa, ele pode na categoria B. A exigência para tirar a categoria C, 1 ano de B, 1 ano na categoria B, é possível fazer a C. A C, a quantidade de lugares é a mesma da B, até 8 lugares. Agora já pode mais de 3.500 quilos de peso bruto total. Lembrando que para as categorias C, D e E, que são as categorias profissionais de trânsito, precisa de 20 aulas práticas, não ter cometido nenhuma infração grave, gravíssima ou 2 médias nos últimos 12 meses. Quando uma pessoa vai numa autoescola para alterar a categoria de habilitação, a secretária faz uma pesquisa no prontuário dela, né, para perceber se ela tem alguma infração grave, gravíssima ou reincidência em média. Se constatado que há tais infrações, impossibilita o candidato a alterar a categoria de habilitação.
Lembrando que toda pontuação na carteira de habilitação, ela leva 1 ano para ser extinta do prontuário, né? A cada 12 meses ela é extinta do prontuário. Fez a pesquisa, está zerado o histórico de pontuação desse candidato, ele pode entrar na categoria C. 20 aulas práticas, além do exame toxicológico, né? O toxicológico para identificar os profissionais da categoria C, D e E, drogas como maconha, crack, cocaína e outras drogas aí. Uma bem conhecida entre os profissionais da boleia é o rebite. Diga-se de passagem, não podemos generalizar os profissionais, né? Tem um ou outro condutor que utiliza drogas para manter-se acordado na direção de um veículo automotor. O que é muito perigoso, né? Bastante perigoso. Muito bem, Você 7 coloca em horas e risco a sua 47 vida e minutos. das demais pessoas que estão, né, ali. Tem gente que quer esticar, Não não dá. para e é complicado. Isso daí a gente vê muito acidente, né? Muitos estragos causados por isso. 7 horas e 47 minutos. Tem mais alguma coisa, professor? Acho que Professor, o nosso quadro... eu tenho uma então você perguntinha. tem? Então vai. Lá. Professor, veículos da categoria B seriam os veículos, né, os De pequenos, passeio. né, de passeio. Né? E o C, quais seriam os tipos de veículos? Só para o pessoal que está em Lógico. casa Para quem? entender, porque às vezes por peso a pessoa não consegue visualizar, né, quais seriam os Por exemplo, na Copa Dubo aqui em Paranaguá, aqueles caminhões basculantes, categoria C. Um caminhãozinho baú, categoria C. Lembrando, Van. a van aí já passa de 8 lugares, aí já é D de dado. Pelos Uns lugares. 15 Pelos lugares. lugares. Ali, né? Isso. E um ônibus? Um ônibus, então, sem articulação, pode ser a D. Um micro-ônibus, pode ser a D. Agora, Um ônibus na direção do Sil. D de dado. Temos ônibus em Curitiba, uma articulação e o biarticulado. Daí já é a categoria E, né? Lembrando que a categoria E é a última categoria de trânsito, precisa a idade mínima para D e para E, 21 anos completos, não ter cometido nenhuma infração grave, gravíssima ou duas médias nos últimos 12 meses, o toxicológico para identificar tais substâncias. Lembrando que os profissionais da categoria C, D e E, o toxicológico tem que estar atualizado a cada 2 anos e 6 meses. Se o toxicológico tiver vencido há mais de 30 dias, acarreta a suspensão do direito de dirigir por 90 dias se o condutor for autuado conduzindo com toxicológico vencido. É muita informação, né, Emanuel? Tem que ter uma boa memória para guardar tudo E eu isso. vou contar um segredo para o nosso amigo ouvinte que está lá em casa nos ouvindo. O professor está aqui falando tudo isso da cabecinha dele. Ele não está lendo nada, ele não está com nenhum papelzinho na mão, com nenhuma cola, com nenhum nada. Você viu que ele sabe todos os números, datas, horários? Semana passada eu já disse que ele não tem neurônio, né? Não tem, ele tem um HD. Eu já estou até tonta aqui. Olha aí. Parabéns, professor. Obrigado, Luciana. Claro, primeiramente agradecendo a Deus pela capacidade psíquica que Ele dá para cada um de nós. Verdade. Nós somos capazes de revolucionar o nosso mundo, né? E pelo seu HD ser tão extenso, né? Agradeço a Deus pelas pessoas que Ele coloca no nosso caminho, que nos ajudam, né? Também agradeço a família que eu tenho e um pouquinho da minha curiosidade em buscar, estudar, ler, reler e levando até os senhores aí. Relembrando, né, pessoal, para você que está se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação, hashtag Prof. Ronald Esquerminho, canal no YouTube com vários vídeos que pode te ajudar. E se você conhece alguém também que precisa fazer uma reciclagem dos conhecimentos, indique esse canal aí. Valeu, pessoal. Valeu, professor Ronald Esquerminho. Vamos ouvir uma música e até daí a próxima sexta, né, prof? Até a próxima sexta, se Deus quiser. Valeu. Deus quiser. Bora trabalhar? Bora trabalhar, vamos lá. Vamos ouvir Trânsito Parado. Valeu, Tudo a pessoal. ver. Como De que Paranaguá Tudo a ver. pro Tudo a ver, mundo. Valeu, Luciana. Valeu. E aí, valeu. Esse é o locutor da Rádio Cidade, e a Luciana, apresentadora. Vamos Eita. aqui. Valeu, pessoal. Bora trabalhar.